Nosso sexto ciclo de palestras, Consciência e Cognição. Esse é o nosso primeiro dia de atividades. A gente já começou à tarde com o primeiro dia do minicurso do professor João Marcos, lá da Federal do Rio Grande do Norte. Então, todos convidados para a segunda e terceira parte do curso. Vão acontecer amanhã e na sexta-feira. Então, a estrutura desse evento é que ele começa com um mini curso do professor, depois a gente tem uma série de apresentações, comunicações de alunos, e fecha cada dia com uma conferência, uma palestra de um professor convidado. Amanhã a gente vai ter também uma conferência do professor João Marcos, e na sexta-feira uma conferência de encerramento do professor Luiz Carlos Pereira, lá da PUC do Rio e da Estadual do Rio de Janeiro. Os resumos estão na página, a programação também está na nossa página do grupo. É um grande prazer agora também convidar o professor Fernando Raul para a mesa. O professor Fernando Raul é o professor titular aqui da nossa casa, da Universidade Federal de Pernambuco. Já tive o prazer de participar de banco. Professor, ele fica à vontade para decidir onde você queira ficar. Tem um passador ali também, se quiser apontar alguma coisa para o quadro. Ele tem muito interesse na discussão de linguagem, de lógica, de filosofia da matemática, sempre articulada, sempre muito bem informada em discussões históricas também, né? Então, e já formou muita gente aqui na Universidade Federal de Pernambuco, já participou da formação diretamente de vários professores daqui da casa também. Então é um prazer, professor. A gente bater algo como 50 minutos, eu faço um sinal. Pronto, e aqui como é que eu botão? Você quer passar? Não, quando quiser passar. Tá. Passa aqui. Pronto. Tem uma seta meio apagada para a direita e para a esquerda. Pronto. E aqui no centro você pode fazer o vermelhinho. Ah, entendi. Tá, bem legal. Apontar. Ok? Obrigado. Então, só toma cuidado, que eu perdi a parte daqui de trás. Então, Agora vamos deixar aqui. porque essas pilhas elas podem soltar, sabe? Tranquilo. Vamos começar? Não, primeiramente, né, agradecer demais o convite do professor Marcos Silva, né? Para mim já ia ficar aposentado de vez, aí ele liga. Professor Raul, eu queria dar uma palestra. Eu disse, nossa, mãe, ainda. Aí, até amanhã o senhor pode dizer, eu acho que no mesmo dia, em uma hora e meia, eu dei o retorno, né? Que é exatamente esse tipo de coisa que eu já estou trabalhando há algum tempo assim, aí eu passo 3 anos sem pegar, depois mais 3 também, deixo para lá. Então, é uma pesquisa, né? Que vai se arrastando e provavelmente eu vou levá-la comigo, né? Sem concluí-la. Mas isso ninguém se preocupa mais com isso, né? Ok? Mas que eu acho isso muito interessante. Aí eu, pelo menos, né, como eu gosto sempre de falar com meus alunos, né, e boa parte deles está aqui presente, né, eu acho que isso tem coisa muito interessante, né, que vale a pena ser continuada. E eu confesso, nenhuma vontade de continuar. Porque é trabalho. Entende? Ok? De modo que eu prefiro chamar isso, né, uma coisinha, uma nova, programa de pesquisa, uma coisa antiga, programa de pesquisa. Aí eu pensei agora, é uma melhor definição do que é um programa de pesquisa. Nós estudamos filosofia da ciência, sabe o que é um programa de pesquisa? Isso é uma ideia de Lakatos. O pessoal não estuda mais Lakatos. Mas mais adiante isso tem o Davidson, Bratman, né? O estudante vem com essa história de programa de pesquisa, né? Aí eu acho que programa de pesquisa é uma pesquisa que demora muito, tá entendendo? Então acho que isso aí termina sendo um programa de pesquisa. Então eu vou falar, aí eu peço permissão ao Marcos, né?
é uma palestra, parece que a gente veste um paletó e uma gravata. Eu vou falar com os meus estudantes, tá certo? Quer dizer, o mais simples que eu puder falar, para ficar claro a ideia, né? Que eles já andaram me reclamando ali: professor, eu queria ir para a sua palestra, mas tinha umas 3 palavras, não sei nem o que é. Como é que se chama? Bidoitum, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu realmente achei isso uma porcaria depois. Quer dizer, isso aqui é exclusivamente para aquela meia dúzia de pessoas que tem tempo de, ou na sua vida, virou profissional dessas coisas. Não é uma linguagem de barraca, como eu gosto de dizer aos meus estudantes. Então pronto, eu acho interessante. A primeira, eu acho que grosso modo três momentos dessa minha palestra aqui. Eu preciso saber, olha. 3 momentos. O primeiro é mostrar de onde é que surge essa conversa. Quer dizer, é um artigo, Sinon Bedeutung, sentido e referência em Frege, ok? E Bedeutung em português, ao pé da letra, seria significado. Significado. Repare, a tradução brasileira de Sinon Bedeutung é sentido e referência. Mas a palavra Bedeutung, em alemão, quer dizer significado. Então eu vou dizer por que que surge essa questão. O local original dessa questão. Aí a setinha, né? Opa! Não sei se vai dar para fazer tudo isso aqui, né? Mas pelo menos a origem da questão eu vou falar. Depois, a pertinência da questão colocada. Então, esses 2 pontos eu já falando, eu acho que eu já deixo muito claro para o pessoal aí. E depois aqui no ponto 3, eu começo a me aproximar do que eu diria assim, como é que é? Uma tese minha, uma hipótese minha, uma proposta, essas coisas, né? O que é que você quer dizer? Esse tipo de coisa que bancas adoram perguntar aos coitados dos estudantes, ok? Então eu começo a encaminhar uma possível resposta minha. E eu confesso a vocês, normalmente o pessoal não diz isso. Eu acho interessante essa minha resposta. Aí vem agora, para poder fazer sentido essa minha resposta, aí queria de falar 4, 5 e 6, que aí eu só vou dar umas noções disso. Mas está o material aí, uma parte dele que eu trouxe aí. Espero fazê-la convincente. Então, a origem da questão. Veja bem, eu coloquei. Sim, eu tenho de botar o original alemão, porque é um jogo de línguas aí, mas eu sempre acompanhado do texto em português. O artigo sentido e referência, a turma de filosofia da linguagem agora acabou de ver esse artigo comigo. É o que se chama a passagem inicial desse artigo. É um artigo maravilhoso, né? Que é onde Frege vai apresentar aquele triângulo semântico ali embaixo, que é sinal, em português, sinal, referência e sentido. Ok? E o trecho onde ele introduz essa novidade dele está ali. É, pois, possível, plausível pensar que exista, unido a um sinal, Fernando Raul de Assis Neto, é um sinal linguístico, ok? O atual reitor da UFPE, uma descrição definida, é um sinal linguístico, ou qualquer coisa assemelhada. Então, claro, o Frege diz, é possível pensar que existe, unido a um sinal, e ele explica o que é esse sinal, além daquilo por ele designado. Repare, isso é um trivial, não é Frege que inventa. Se eu tenho um sinal, para a gente não ficar complicando, pense sinal como nome ou descrição definida. Então, associado a um sinal, existe o objeto ao qual o sinal se refere.
ok? O sinal Fernando Raul de Assis Neto se refere a mim. O atual reitor da UFPE deve estar sentado ali na cadeira do reitor e coisas assemelhadas. Então isso não é nenhuma novidade, repare. Pois plausível que exista, unido a um sinal, além daquilo que o sinal designa, que pode ser chamado, aí essa tradução é de Paulo Alcoforado. Esse é o problema, ele já toma decisões exegéticas, que não está no original, que pode ser chamado de sua referência, a referência de um sinal, ok? Ainda o que eu gostaria de chamar de sentido do sinal, onde está contido o modo de apresentação do objeto. Qual é o problema? Qual é a questão aí? Veja bem, não é uma questão de que a gente não entenda o que está escrito em Frege. Isso é um trivial. Eu tenho um sinal, para facilitar, pense uma referência vertical. Eu estou na linguagem e eu tenho os objetos. Então o nome próprio é o sinal e o objeto é a referência do sinal. Isso o Frege sabe, todo mundo sabe. O nome, a coisa, as palavras, as coisas. Palavra e objeto, coisas desse tipo. São trivial. Não é isso que Frege, essa não é a novidade de Frege. Como Frege precisa, aí vem um argumento dele, né? Ele está tematizando a identidade, A igual a B, que a identidade é paradoxal. O Whitehead vai dizer, que loucura é essa? A igual a B. Eu boto duas letras diferentes, A e B, e ao mesmo tempo eu disse, o que são iguais? Isso é paradoxal. Está claro? A igual a B. Se é igual, porque é duas letras. Claro, Whitehead vai dizer o paradoxo da identidade. Aí Frege diz, vou resolver isso. Para resolver isso, este é que é o sal do artigo de Frege. Eu preciso chamar o sentido do sinal. Quer dizer, palavra, coisa. Frege diz, para explicar o paradoxo, eu vou precisar criar esse sentido do sinal. A discussão de conteúdo está no sentido. Não é isso que eu vou conversar. Tem uma literatura imensa sobre o que é que Frege pensa por sentido. Aí vem o curso de filosofia da linguagem que a gente está falando, né? Começa com Frege, Russell, vem Strawson, Searle, certo? E outros que às vezes dá tempo para eu falar, às vezes não dá tempo, né? E cada um a gente vai apresentar o que é que ele está entendendo por descrição definido, ou como é que ele entende sentido, ok? E cada um, como é prática, né? Procura dizer que o colega anterior se equivocou aqui e acolá e vem com a sua história. Até que chega um fedelho de 29 anos e vai dizer, está todo mundo errado, embora maravilhoso o que eles estão fazendo, crítica. Entende? Isso é trivial. Sentido, isso é bem estudado. E aí tem dúvidas sobre o que é essa loucura de Frege, né? Dado um nome próprio, só existe um sentido. O outro, o Russell, identifica semanticamente. É complicado essas coisas. Então, há toda uma literatura aí. Não é esta a questão que está sendo colocada, que eu vou colocar aqui. É uma questão que não é de conteúdo. Repare que é sem problema a palavra e a coisa. A discussão, a princípio, ela é boba. Eu vou discutir o seguinte: por que o Frege escolheu a palavra Bedeutung? Bedeutung em alemão, aquele velho ao pé da letra, significa significar. Então eu vou falar em português. Por que Frege escolhe a palavra significado, onde poderia ter escolhido referência? Referência todo mundo sabe. Você está se referindo aqui
ok? A palavra e a coisa. A palavra está na linguagem, a coisa é um objeto. Repare, isso é tão estranho a princípio ele ter escolhido significado, que perto dele a gente vai ter pelo menos Russell e Russell que não seguem isso. Não vamos chamar a referência de significado. Ok. Então, aí vejam, que a literatura secundária, em vez de fazer a pergunta, o que é que levou Frege? Aí pronto, eu começo o meu processo crítico. Como é que a literatura secundária tratou isso daí? Repare que o meu título é Por que Frege escolheu Bidóito? Em linhas gerais, o argumento da literatura secundária vai ser: mas essa escolha é horrorosa de Frege. Certo? Um falante da língua alemã jamais vai pensar a palavra Bidóito, jamais vai, digamos em português, eu traduzindo tudo para o português. Um falante da língua portuguesa jamais usaria a palavra significado para referência. Quer dizer, o significado do sinal Fernando Raul é a pessoa Fernando Raul. Não, ele vai dizer o seguinte: a referência, né, espera-se assim, a referência da palavra Fernando Raul é o professor Raul. Está claro. Então a discussão fica nesse tipo de coisa aí. Aí eu passo alguns exemplos aqui de como é que eles vão discutir isso. Se apenas isso aqui é meia dúzia de livros aí, meia dúzia é 8. Eu trouxe mais para vocês olharem que essa discussão, veja a data aí, 67, 79, 70, 80, com exceção toda, lá embaixo eu tenho do Binnen, 97, antigo mesmo aí, só tem um clássico de Ogden Richards, de 23, que é o significado do significado, é um clássico que todo mundo lê, o pessoal de linguística adora esse livro, é um clássico. Repara o seguinte, essa discussão é antiga. E ela é mais, se você olhar os títulos aí, é mais a questão do descobrir sobre a tradução da palavra bidóito para o inglês. Aí é o que eu digo, os filósofos analíticos, de um modo geral, não gostam de história da filosofia, mas é importante. Essa discussão tem de ser nos anos 70 e vai até os anos 80. Porque é quando duas coisas acontecem. Tudo a história, rapidinho. 1935 tem um congresso mundial de filosofia, onde Heinrich Scholz, da Universidade de Münster, neste congresso, diz: olha, eu estou responsável lá na cidade de Münster de recolher material sobre Frege, que vou ser o testamentário dele. Eu já recebi do filho de Frege e preciso. Então ele começa a juntar tudo isso lá em Münster e começa a ser todo o processo de um revival de Frege, juntando as obras dele, catalogando. Todo mundo colaborou, está entendendo? Bertrand Russell mandou cartas que tinha, texto que tinha, etc. Russell, nossa mãe, nunca ouvi falar em Frege. Filho da mãe, por favor. Mas isso é outra história. Isso é um artigo interessante. Russell, filho da mãe, percebe? Mas nunca ouvi falar em Frege. Sim, mas os historiadores sabem que tem um livro de Frege lá, todo anotadinho assim, não entendi. Foi na biblioteca de Edmund Husserl. Mas isso é outra história, tá certo?
E Wittgenstein é Wittgenstein. Eu tenho, tá tudo comigo aqui, mas não dou não. Isso é ótimo também. Isso são idiosincrasias dos filósofos. Não é esse o meu ponto, claro que não é esse o ponto. Ok? Mas aí é quando acontece outra coisa, que é Michael Dummett, menino ainda, vai para Münster lá e começa os trabalhos de Frege, começa a fazer as traduções das obras de Frege, juntamente com a equipe de Münster. Lá na Alemanha está surgindo também o Cambartello, Gottfried Gabriel e todo um pessoal que vai trabalhar as obras de Frege. E o problema da tradução surge para a língua inglesa. Então repare, então essa discussão aconteceu. Mas não é essa a minha pergunta, eu não estou na questão de tradução. Repare que aí o Luiz Henrique, aí o Paulo Alcoforado, ele faz uma nota na tradução dele. Ele é o lado, Luiz Henrique é o grande tradutor nosso do Frege, né? Bom, tem seus dois, só tem os dois, são ótimos. Aliás, a do Luiz Henrique é muito bela, né? Então veja, então isso para dizer, houve uma discussão intensa. Olha, houve até isso é típico dos filósofos. Nos Estados Unidos foram abrir uma reunião, que já está sendo publicado várias obras de Frege, onde nego traduzia Bedeutung por significado mesmo, ao pé da letra. Mas outros faziam interpretação, como o Luiz Henrique, como o Paulo Alcoforado fez. Aí fizeram nos Estados Unidos, né, pago pela Blackwell, que era responsável pelas edições de Frege. Estava lá Michael Dummett, o marido da Marta Nilo, ou o casal do livro Introdução, Desenvolvimento Histórico da Lógica, William Nilo, é o William o nome dele. William e Marta Nilo, ele estava lá, Peter Beach, tem um quarto que estava Roger White, talvez, eu não sei. Grande reunião para descobrir qual é a melhor maneira de traduzir Bedeutung para o inglês. Aí eu leio, que eu leio por Michael Biener. Ele, após intensas discussões, de vários dias de discussão mesmo, eles resolveram deixar como está. Ficar mesmo ao pé da letra, Bedeutung é significado. Aí é que piorou tudo, porque o senhor Michael Dummett estava lá, ele já tinha traduzido Frege. Bedeutung é melhor traduzir para significado em português, meaning em inglês. Ele mesmo depois muda. Aí mais só para aí você ter uma ideia, né? Só uma citação pouquinho, né? Eu tenho mais duas, mas não vou. A única tradução para o inglês, um dos comentários, aí o ano é 92. A única tradução para o inglês que cada falante nativo do alemão que eu contactei concordou ser infeliz é a tradução óbvia como significado. Quer dizer, pegar o Bedeutung alemão e botar meaning em inglês. No caso português, pegar o Bedeutung alemão e traduzir para significado. Ele diz que todo mundo concordou como óbvio que isso é infeliz, isso é ruim. O que ele quer dizer é que mesmo o falante alemão vai achar estranho que a gente chame o significado de um sinal a referência. Ok? Por que jogar fora a grande vantagem que nós falantes ingleses temos de não sermos enganados pela tradução de Bedeutung como meaning, quando no alemão uma explanação longa tem que ser dada para justificar o claro desvio que Frege faz do alemão usual, como Russell e outros reconheceram ao não seguirem Frege. Então isso é um exemplo de uma querela. Eu tenho pelo menos uns 20 autores que entraram nessa discussão. Qual a melhor tradução para Bedeutung, para o inglês? Meaning, se fosse caso português, uma grande discussão nossa.
qual a melhor tradução do Bidóita? Significado ou referência? Esse é o ponto. Mas não é esse o ponto que eu quero dizer. Eu quero dizer que eles estão equivocados. Aí tem aqui, mas não vou porque eu tenho de ver meu tempo, né? Que essa não é a parte propositiva, né? Aqui é outro exemplo, né? Sobre essa discussão. Sobre se deve ser traduzido assim ou assado. Novamente, outro exemplo aí são vários livros. Isso é o que a gente chama, isso é uma pesquisa histórica. São evidências. A pesquisa histórica trabalha com evidências. Aliás, falando nisso, né, eu não posso deixar de registrar, eu vou voltar aqui, nessa bibliografia aí, para essa questão que eu coloquei, é um dos livros, para essa bibliografia freguiana, um dos artigos mais importantes sobre essa questão, esse do Rufino aí. E reclama, esse artigo do Rufino que saiu nessa... Eu tenho lá em cima onde é que eu estou, eu não sei, né? Valores de verdade como objetos e a diferenciação entre sentido e referência. Contribuições para... Como é? Segurança da rota histórica, no fundo, né? De Gabriel Wolfgang Kinsler. O artigo de Rufino, brevemente, é um artigo maravilhoso. São duas coisas que eu aprendi aí. Primeiro, a argumentação histórica dele é perfeita. É fundamental esse artigo de Rufino, até para a minha argumentação. Veja bem, Frege, na realidade, ao escrever Zimund Bidóita, o que ele queria era algo que é mais estranho ainda. A referência de uma sentença, o pessoal de filosofia da linguagem, que está estudando linguagem comigo agora, a referência de uma sentença é o valor verdade dela, segundo Frege. Para você ver, isso aqui endoidou a cabeça de todo mundo. Percebe? Então veja bem o seguinte, para você ver como é que isso é estranho aqui, eu digo, Raul é professor de lógica do Departamento de Filosofia em 2019. Isso é uma frase. A referência dessa frase é o valor verdade dela, é verdadeiro. Essa é a ideia de Frege. De modo que qualquer outra frase, 7 mais 5 é 12. A referência dessa frase é o verdadeiro. Então as duas frases, repare agora qual é o problema. As duas frases têm o mesmo significado. Porque para Frege, do mesmo jeito que ele está trabalhando sentido e referência para os nomes, ele fala também para as sentenças. Então a frase, professor Raul é professor de filosofia, é o mesmo significado de 7 mais 5 igual a 12. Aí é que é estranho isso. Mas eu não vou nem entrar nesse detalhe estranhíssimo, né? Da referência de sentença. Mas o que é que o artigo de Rufino esclarece? Frege, quando escreve esse artigo, ele está interessado apenas, e isso por conta de contas matemáticas, para a demonstração técnicas do projeto logicista, ele precisa tratar como objetos as referências das sentenças. Particularmente que ele estava trabalhando no axioma 4. Então Frege precisa que as referências de sentenças sejam verdadeiras ou falsas. Aí é quando o Rufino tem que fazer uma argumentação histórica, com evidências históricas, para justificar que Frege, o objetivo do Frege era este fato. Que a passagem inicial do artigo, Frege usou para complementar o artigo, para não ficar específico sobre sentença.
Então Frege vai fundar agora a filosofia analítica contemporânea, digamos esse hiperbolismo meu, como um complemento ao que ele precisava. Quer dizer, esse famoso triângulo aí, que faz a festa até hoje, é um complemento ao que ele precisava. E toda aquela longa parte do artigo sentido e referência, que é outra festa para a filosofia da linguagem contemporânea, tudo complemento. Quando ele vai trabalhar as frases, oh meu Deus, subordinadas. Todos os tipos de frases subordinadas, como é sentido e referência de frases subordinadas. E tudo isso é filosofia da linguagem contemporânea. Não sei se foi Ruth de Barca-Marca, isso é o lixo de Frege, que é o que faz o sal da filosofia da linguagem. Então veja, essa é a importância do artigo do Rufino. Então, diante disso, o que essa discussão não levou em conta é por que Frege escolhe mesmo essa palavra. Eu não vi, eu acompanhei, até onde eu pude acompanhar essa literatura secundária, não é tão estranho. Russell não usou, Bertrand Russell não usou também, ninguém estava usando para a referência de um sinal a expressão equivalente em língua portuguesa para significado. Mas Frege está usando. Essa pergunta não foi feita. Toda a discussão foi encaminhada para qual é a melhor tradução. Então é essa pergunta que eu quero colocar. Repare, indiretamente, eles fizeram essa minha pergunta, mas não com o objetivo que eu vou declarar agora. Daqui a pouco. Ele disse o seguinte, o pessoal diz lá, não, Frege está usando, a partir de 1892, data do Zino do Bidóito, ele está usando a palavra significado num sentido técnico. Significado significa o que? A referência do sinal. Esse é o sentido técnico, é estranho, mas é o técnico, é um conceito que Frege criou. É como se ninguém vai arengar com os filósofos porque escolhem as palavras mais estranhas para os seus conceitos. Ok? Aí eles chegam a dizer, mas a gente tem de ver, seria bom que se olhasse o uso que Frege faz com a palavra bidóito antes desse sentido técnico. Aí, para desolação, aí isso é uma pesquisa que eu vi, sendo que eu cotejei essa pesquisa porque eu também fui atrás dos fundamentos da aritmética. Isso eu não trago aqui, mas eu tenho todo esse meu estudo. Hoje é fácil fazer isso, né? Você pega qualquer artigo, qualquer paper digital e você consegue tabular todas as aparições da palavra bidóito, por exemplo. E eu cataloguei, isso foi um trabalho de PIBIC que eu fiz com um estudante meu. Então a gente fez esse trabalho, eu sei todos os usos que Frege faz com a palavra bidóito em 1884, que é a data dos fundamentos da aritmética. Que é exatamente, eu acho que foi o Angelelli que foi fazer isso. Ele chegou a resultados iguais, quer dizer, ele fez bem antes de mim, de que Frege usava a palavra bidóito nos fundamentos da aritmética, nesse sentido referencial que ele está usando, no sentido de referência. Eu estou sendo claro na exposição, não é? Para ver o pessoal que estou achando estranho, ele está usando de forma estranha também nos fundamentos da aritmética. Só é catalogar. Quer dizer, dado um sinal, qual é o significado de um sinal? Aí Frege lá no contexto dos fundamentos da aritmética é aquele objeto ao qual a expressão se refere.
Então, o que se faltou fazer então Frege já tem um uso razoável dessa palavra, e é o mesmo uso. Essa é a pergunta que deve ser feita. Então a pergunta é, por que é que Frege está usando do mesmo jeito? E mais ainda, se é tão estranho como aqueles comentários, e o próprio que eu fiz aqui, de que o uso de Bedeutung para referência é estranho, ok? Por que Frege estava usando anteriormente? Certo? E essa questão não foi levantada. Veja bem, na realidade, aí eu vou um pouco abrir meu jogo agora. Claro, eles também reconheceram o seguinte: claro que para a gente, ao discutir Frege, um realista evidente, ele chamar de significado de um sinal a sua referência, está em paz. Se está em paz, qual é o estranho? Por que é estranho ele usar no sentido de referência e não era estranho no fundamento da aritmética? Essa pergunta, não houve estranhamento sobre ela. No caso dos filósofos, aí realmente agora eu entro numa outra área, a história. A literatura secundária de Frege sempre viu Frege, claro, quem é o maestro dessa ideia, quem é a fonte do que eu vou acabar de falar? Michael Downing. Michael Downing instituiu Frege como criador da virada linguística, filósofo da linguagem por excelência, claro, o maior admirador, escreveu mais sobre Frege do que o próprio Frege escreveu. Então, durante muito tempo, a autoridade mundial era Michael Downing. Escreveu o livro Frege, Filosofia da Linguagem, claro, escreveu também Filosofia da Matemática, sobre Frege, mas Frege é tido como filósofo da linguagem. Mas a pessoa esquece que Frege, de onde é que ele é filósofo da linguagem? Ele principalmente é matemático, professor de matemática a vida toda, e os poucos artigos que ele fez fora desses projetos logicistas dele eram de matemática. No caso dos filósofos, aí sim, e aí é o que passou ao largo, o uso semântico da expressão. Então, quando Bertrand Russell e Edmundo Husserl está fazendo triângulo de referência, aquilo ali é semântica linguística. Não está na cabeça de Frege trabalhar a semântica da linguagem, a relação entre o sinal e o mundo, de uma maneira assim, bem definida, de uma maneira bem analítica. Ele não está fazendo filosofia da linguagem. Frege, nos fundamentos da aritmética, usava a palavra Bedeutung num outro sentido. No sentido de referência, não está preocupado com esse uso semântico. A preocupação de Frege é com matemática. Aí, o uso ontológico dos matemáticos. Aí a história pura. Aí eu coloco ali embaixo, não é esse mais o ponto, a metafísica das quantidades negativas. Aí eu terei que ser, como é meu tempo? Na verdade, só tem como 50 minutos, já falou 40 minutos. Já falei 40? É rápido, né? Veja, são várias evidências aí, de que havia uma metafísica das quantidades negativas. Essencialmente,
que é essa metafísica. Se você vai ali, é todo mundo falando mal do que? Eu vou fazer um resumo de tudo isso. Qual é o significado? Repare, eu estou usando em português, em alemão seria, boa parte da literatura que eu examinei é em alemão. Qual é o Bedeutung do número negativo? Eu não entendo o que quer dizer -3, esse é um deles, aí é literatura inglesa, aí é inglês. São poucos exemplares, essa discussão era mais forte na França e na Alemanha. Eu não consigo compreender uma quantidade menor que nada. Qual é o significado de uma quantidade menor que nada? Repare, isso aí eu tenho os livros. As palavras Bedeutung em alemão, significado em francês, foram os dois que eu mais estudei. Sempre era uma pergunta epistêmica ao sinal. Eu não consigo compreender -2. O que significa -2? Repare, qual é o Bedeutung de -2? A temática recorrente ali era negativos e números imaginários. Eu precisava de representação geométrica para essas, como é que eles chamavam? Quantidades imaginárias, dependendo do autor. Ou então, quantidades absurdas. Por que absurdas? Porque falta um referente. Então eu não consigo compreender qual é o significado disso. Estou entendendo onde é que eu estou querendo chegar? Eu estou enfatizando para... Havia um uso, essa é a minha tese, havia um uso recorrente da palavra Bedeutung, no sentido de que, quando eu não compreendo o sinal, e a única maneira de eu ter uma resposta satisfatória para o sinal é se você me oferecer a ontologia, a referência. Claro que eu estou, aqui se tiver, tem outros exemplos aí, esse é do mesmo autor. Esse é interessante, é o mesmo problema, é um autor inglês, ele tem de fazer 2 livros, são absolutamente iguais, mas sendo que um ele chama álgebra simbólica e outra álgebra aritmética. Na álgebra aritmética você não pode subtrair o maior do menor. Você não pode fazer 3 menos 10 para dar menos 7. O trivial dos números negativos. Então ele faz 2 livros. A álgebra simbólica você pode fazer isso. Então esses são os 2 livros, George Peacock. Aqui, não sei se dá para lá, e está em francês, não sei se dá para ser lido aí. Esse um autor francês. Quantidades absurdas, eu não entendo. Tudo isso eu estou querendo convencer o que? Havia uma discussão acalorada que envolvia os 3 países dominantes, aí no caso matemática e filosofia, eram a Inglaterra, a França e Estados Unidos, e a Alemanha. Alemanha, França e Inglaterra. Em maior intensidade, França e Alemanha. Aliás, nessa época eu posso dizer, o mais forte mesmo era a França, né? Em matemática, né? Quando você juntava tudinho, né? Até uma grande gague, uma grande butada em cima dos franceses, né? Eu não sei se vale até ainda hoje, eu pergunto ao Marcos, né? Nessa época se dizia, né? Isso eu já estou no século XIX, né? Quando a matemática atravessou o Reno, nunca mais voltou. Isso os franceses diziam desolado. É verdade isso para a filosofia? Quando a filosofia atravessou o Reno, nunca mais voltou. Bom, vocês que são filósofos, é verdade, meus estudantes aí? E daí vai ser briga de Ave Maria.
Olha o heideggeriano, tudo feliz, o hegeliano, olha, eu sinto alegria. Então veja, então tudo isso aí eu tenho que pular, né? Isso é um truque. Qual é o meu ponto aqui? Aqui está isso aqui é extremamente citado na literatura. Não é filósofo, é um matemático, mas é o maior matemático do século XIX, ao lado de Riemann. No fundo, o problema é de trabalhar objetos abstratos. Matemática é o trabalho com objetos abstratos. Você tem a filosofia espontânea dos matemáticos é entender os objetos matemáticos de um ponto de vista substancialista, como diria Ernst Cassirer. E como Frege vai denunciar nos fundamentos da aritmética, de um ponto de vista, ele diria, empirista. Ele passa boa parte do livro contra as concepções psicológicas e empíricas da matemática. No fundo, Gauss aí, você não dá para entender números negativos e positivos se você pensar em substância. Pronto, tá aí todos esses autores, só para você ver, todos eles foram estudados por mim. Estão falando ou de representação dos objetos matemáticos, particularmente as quantidades absurdas. E é frequente a palavra bedeutung. Esse é o ponto. Então, aí as literaturas são muitos autores. Então veja, eu me aproximo agora do final. Então veja, qual é o meu ponto até agora? Havia uma discussão metafísica das quantidades negativas que era conduzida, sabe por quem? Por autores de livros didáticos e professores de matemática. Sendo que autores de livro didático podem ser Euler. O livro de cálculo mais lido no século XVIII é Leonardo Euler. Você pega um livro Statistikeit und rationale Zahlen, de Dedekind, onde ele vai trabalhar o corte de Dedekind, nossa, que é como é que você pensa os números irracionais, como é que você constrói os números irracionais. Está lá no prefácio do Dedekind que ele diz, a pior coisa, claro, estou parafraseando, quando a gente vai dar aula. Naquela época, os grandes pesquisadores davam aula. Quando a gente ia dar aula, o maior problema da gente é explicar agora essas coisas de análise. E toda vez a gente tem de recorrer à nossa intuição geométrica. Então eu não tinha como mostrar o teorema. Por exemplo, tinha um teorema que se usava muito em matemática. Imagine um plano cartesiano. Aí eu tenho uma curva que tem um ponto negativo e em cima, positivo. Se a curva é contínua, ela tem de cruzar o eixo do X. Intuitivamente é verdade, mas demonstre isso. É o teorema do valor intermediário. Mas para você isso, você precisa ter um arcabouço numérico. Então precisava criar os números irracionais. É nesse livro. E ele está dizendo, autor de livros. É a dificuldade do professor explicar essas coisas. Então havia uma questão dos números negativos. E qual é o problema dos números negativos? Qual é o significado? Qual é o bedeutung daquele sinal negativo? E esse uso era recorrente em toda a literatura. Isso eu escolhi 27 títulos. É muito mais. Sim. Aí, como é que eu fecharia um argumento agora? Eu estou querendo convencer a um futuro leitor meu hipotético, que não vai ler nunca, porque eu também não vou escrever. Aí, entendendo? Mas vai ouvir. Eu tenho que me convencer argumentativamente, não é que existe uma discussão, que havia bedeutung nessa discussão,
naquele sentido que Frege usou nos fundamentos da aritmética e usou no artigo sentido de referência. De modo que, essa é a minha hipótese, não tem que ninguém achar estranho, Frege estava apenas fazendo o uso da comunidade dele. Mas Frege é da comunidade de matemática. O que é que Frege tem a ver com isso? Ele não é filósofo da linguagem? Não. Quais são as evidências que você tem? Tem evidências indiretas. A família dele era dona de escola. Está lá, tem um grande livro do Lothar Kreiser. É a bibliografia mais extensa de Frege. Até o CPF dele lá você encontra tudo de Frege está lá. Então tem toda a vida, né? Durante muito tempo a família. Ele conviveu com todos esses livros. Ele estava a par dessa discussão. Então, agora eu tenho evidência indireta, como a minha, outra evidência, não sei se é o Wolfgang Kinsler, eu tentei achar nos meus papéis para trazer aqui, outra evidência de que Frege sabia dessa discussão. Esse pesquisador é da DDR, da antiga Alemanha Democrática, né? DDR, Deutsche Demokratische Republik, ok? Antes da reunificação. Ele fez uma pesquisa e fez uma relação de todos os livros que Frege teve acesso, de biblioteca, de ler, isso, aquilo, outro. Ele tem essa relação. Lá sabe-se disso. Ok? Outra referência, aí você vai, essa é direta. Isso aqui foi uma vez da Ampof, parece que eu apresentei. Esse é o trabalho desse, para ele ser doutor da faculdade, doutor não. Para ser o professor, é Habilitationsschrift, é a dissertação, não é isso? A livre docência, porque são 2 doutorados na Alemanha, né? Esse é o segundo dele. Ou esse é o do doutorado? Não, é bem a docente ali, para ser o professor, não é isso? Já em N. Repare, o que eu quero colocar ali embaixo, veja bem ali, métodos de cálculo, Rational Methoden, que se apoiam, que se fundamentam, a palavrinha mágica que eu quero é aquela, ampliação do conceito de grandeza. Ampliação do conceito de grandeza. Uma das dificuldades que se sabia que entravava a compreensão dos negativos é entender a matemática como ciência das grandezas, que é um conceito estritamente substancial, e a matemática há muito tempo que não falava do mundo diretamente assim. Então isso é uma concepção antiga. Matemática é ciência das grandezas, perdurava até a época daí. Repare que a tese dele é ampliação do conceito de grandeza. Ok? Aliás, eu passei durante muito tempo, né, trabalhando aqui no Brasil em ensino de matemática. Essa caracterização de matemática como ciência das grandezas, ela vai até os anos 60 nos livros didáticos do mundo. Mas eu sei aqui no Brasil, matemática é ciência das grandezas. As grandezas são peso, massa, volume, comprimento, etc. Isso é que a matemática é essa ciência. E você deixava de fora do que é matemática uma série de desenvolvimentos da matemática. Então, isso aí, o que Frege está fazendo na sua dissertação, é um tema da discussão que eu estou dizendo que usa abertamente o vocabulário de Bedeutung, é o que ele usa no Sinn Bedeutung. Percebeu? Então, para minha argumentação, essas evidências históricas são fundamentais. Aí, a apresentação foi exatamente ler o artigo. Mas se você olhar toda a temática, repare, eu estou lendo aí, isso que eu estou lendo aí é a introdução do artigo de Frege.
O próprio artigo de Frege é um artigo de matemática, é uma tese do departamento de matemática. Como é que ele faz a ampliação do conceito de grandeza? Então ele aí, contra a intuição em matemática, todas as críticas que se faziam estão reunidas aí. Alguma aí, ó. Nessa concepção antiga, o comprimento parece como uma matéria que preenche a reta entre os extremos e proíbe a passagem de um outro em seu espaço. O que é que ele está dizendo isso daí? É exatamente, ele contra uma concepção material de matemática. É pensar a linha reta com algo físico. Entende? Qual é o outro momento aqui? Com a introdução dos negativos na geometria, esta concepção fraturou-se. O imaginário a tornou completamente impossível. Então eu tenho várias evidências, esse eu estou do próprio Frege. Então das duas teses dele, ele não está fazendo filosofia da linguagem, as duas teses são acerca da discussão da metafísica dos números negativos, por um lado, que ele cita aí, mas também no que? Pensar uma nova ontologia para a matemática. Não dá para eu pensar, trabalhar em intuição ali, nem trabalhar em grandeza nesse sentido substancial, mas é um matemático que está falando. Então é aí que eu tenho de procurar o uso de Bedeutung, mas isso não da maneira como os semanticistas fizeram. Quer dizer, é preciso você olhar, entrar no contexto matemático. Um autor, pena que eu li muito pouco desse autor, mas não li muito pouco, eu li um artigo, ridículo. Mas é capaz de dois colegas aí saberem, eu acho que é Jamie, não sei, Tappenden. Vocês já ouviram falar? É um americano que ele faz filosofia da matemática, ok? Mas ele particularmente escreve sobre Frege, mas sobre o contexto da matemática de Frege. Percebe? O artigo que eu li era sobre um detalhe desse contexto de matemática de Frege. O outro que eu vi que falou alguma coisa, não sobre esse ponto meu, é o Wolfgang Kahl. Ele procura colocar o Frege numa tradição kantiana, que eu não concordo muito, né? Colocar Frege numa certa gaveta principalmente um neokantianismo. Ele é trazido para o neokantianismo por causa da sua lógica. Mas espontaneamente Frege não está fazendo nada disso. Quer dizer, ele entra num logicismo, ele é colocado ao lado de Natorp e outros aí. Então aí só para... Esse é muito interessante esse. Então veja, o que eu desejava dizer, não sei o que é caro, eu vou fazer um único resumo e eu encerro aqui e agradecer a vocês. O resumo grosso modo, 30, 40 anos atrás, houve uma discussão intensa sobre a melhor tradução para a palavra Bedeutung que Frege usa. Eu tento mostrar aí, eu tenho evidência para isso, que essa discussão está equivocada. Né? E eles não fizeram a pergunta correta. O que é que levou Frege a usar isso que eles acham estranho? Não levou nada, era o uso que ele já fazia. E era o uso recorrente da comunidade ao qual ele pertencia. Ok? E isso não foi feito ainda. Aqui, provavelmente, eu não sei se fui bastante convincente, porque as evidências precisavam ser saboreadas textualmente. Eu não sei se as consegui fazê-la oralmente. Então é isso aí que eu tinha de falar, e obrigado pela presença de vocês.
triste. Raul? Uma dúvida sobre o comentário que falou. Quando duas proposições verdadeiras teriam o mesmo significado, segundo Frege. Todas o mesmo significado. Quando é falsa, teria o mesmo significado ou não teria significado? Também o mesmo significado. Mesmo falso? Porque, veja bem o seguinte, justamente aí é que é mais estranho ainda. O significado de uma sentença é o seu valor de verdade. Então, a sentença, né? Eu torço pelo esporte. E 7 mais 5 é 18. São duas sentenças. O significado de cada uma é o mesmo, que é o falso. O significado de uma sentença é o seu valor de verdade. Agora, segundo o Marco Rufino, Frege precisou essa coisa horrorosa, porque para fazer a demonstração dele, ele necessita disso. Tanto é que o grande leitor de Frege, né, o leitor mais competente de Frege é Wittgenstein. Qual é a primeira coisa que ele faz? Sem muita discussão, sem fazer artigo, se ele traduziu errado ou ruim. Qual é o significado de uma frase? Está entendendo? Bedeutung, no caso de Frege. Ele não vai discutir se Frege usou a palavra errada, não. Se o bedeutung de uma frase é a referência dela, se o significado de uma frase é a referência dela, já joga fora essa ideia de Frege. O significado de uma frase, no sentido de referência, é o estado de coisas. Que é o óbvio. Se de um nome o significado é a referência, né? Então, para uma frase vai ser o estado de coisas. Então, o Wittgenstein faz em silêncio, sem muito estardalhaço, e não vai discutir se o uso foi adequado ou não. Assim como ele joga fora no Tratatus a ideia de sentido de um nome próprio. Nome próprio, os nomes no tratado não tem sentido, só tem o quê? A referência. Porque ele não vai alegar com Frege sobre isso. Mas isso é estranho demais. Mas aí estranho porque aí eu vou me repetindo. Ele já usava assim. Por quê? Porque é aquele ainda, é isso talvez um pouquinho ele como realista, né? A matéria, Frege, como é que eu quero dizer aí para ficar bem claro? Porque ele é um tensionalista na matemática, mas ele precisa de uma ontologia. São os objetos abstratos. Números são objetos abstratos, são objetos lógicos. Números são objetos lógicos. É a ontologia de Frege. A minimal é essa. Então, se alguém perguntar qual é o significado de é o objeto lógico chamado O significado é exatamente o que dá significado ao sinal é o objeto. Quer dizer, o significado está lá naquele texto, está lá no texto. O bedeutung do sinal é a referência. Porque ele veio de uma discussão, eu não entendo. Repara, a questão é epistêmica, eu não consigo compreender o número -3. Tem alguma coisa que é -3, me exiba. A maioria das pesquisas era qual é a representação geométrica dessas coisas. O número negativo tinha-se uma representação tranquila. O positivo se representa para a direita, o negativo para a esquerda. Aí você pelo menos está vendo. Então aquilo significa um número negativo. Como o Frege disse, complicado é isso não foi um número imaginário. É bidimensional. É? É bidimensional. Sim, mas aí não se tinha ainda. Quem vai botar é 1831, Gauss. Gauss tem um artigo chamado Representação Geométrica. Aquela citação é desse artigo de Gauss. Número negativo e positivo só tem uma aplicação quando você esquece substância.
E é bom o seguinte, o outro artigo de Frege, que eu só coloquei um, o do doutorado mesmo, é sobre números, é uma representação geométrica, mesmo tema dos professores, dos números imaginários. No caso de Frege já era ampliação, formas imaginárias. Então é isso, é o que eu pretendo mostrar nesse artigo, né? Eu estou esperando uma parceria do estudante para fazer isso. Eu tenho outra pergunta. Por favor. E afinal, o Frege finalmente usa a palavra referência em algumas de suas obras? Não, mas esse é um problema, ele não usa. Aí também a pergunta, eu não sei, eu vou agora olhar toda a obra de Frege. Provavelmente sim, a palavra referência é uma palavra normal da língua alemã. Uma daquelas citações que eu tenho aqui, que é exatamente, Frege usou Bedeutung, mas ele poderia usar Bezugsreferência, existe em alemão, Bezugsgegenstand, tem outras palavras alemãs. Por que ele não usa? Porque ele vinha de uma tradição que discutia um tipo de problema que ele continuou a discutir nas suas teses iniciais. Os 2 trabalhos iniciais de Frege é sobre uma temática de uma comunidade a qual ele participou. E participou porque a família era dona de escola também. Outra melhor, Betzeichen? Betzeichen, outra, Muito melhor. muito melhor. Mas ele não é um filósofo da linguagem, ele não estava fazendo. Isso o artigo de Rufino mostra. Ele precisava que a sentença tivesse como referência VOF. Aí ele vai fazer as contas. Que toda vez que eu tenho dúvida, eu vou olhar as coisas, ou do Bruno Benson, ou as coisas de Rufino. É uma dessas coisas que eu não entendo direito. Entende? Queria entender melhor o uso da palavra referência em alemão para os números negativos. Digamos, número 3, o senhor disse que não se usa normalmente referência na língua alemã como sinônimo, aliás, uso de significado, Bedeutung. Bedeutung, sim. Sim, mas ele pode ser usado, ele faz sentido na língua alemã se você estiver se referindo a números negativos. Número negativo ou a números em geral. E tem um Bedeutung, um significado, mas não uma referência, porque é algo totalmente abstrato. Você não pode ter um menos 3. Você pode demonstrar 3 coisas, mas você não pode demonstrar menos 3 coisas. E ele importou esse termo que fazia sentido na matemática para a sua teoria linguística, que era só um complemento. Mais ou menos isso. Sim, mas isso que você falou é o problema a ser resolvido. Eu não falo alemão, infelizmente. Esse é o problema. O problema é quantidades negativas e imaginárias. Eles usavam inclusive a palavra quantidade. Repara, a própria expressão já é uma quantidade negativa. A metafísica, eu botei ali, a metafísica das quantidades negativas, isso já é ruim. Porque a matemática é uma ciência das grandezas, é ruim também. Essa era a discussão, então os professores tinham que dar aula a isso. E a matemática já estava evoluída, já tinha várias disciplinas matemáticas. Já havia nessa época, por exemplo, geometria projetiva, que já estava trabalhando coisas bem avançadas. Então o ponto não é propriamente esse. O ponto é que na concepção de matemática, que vem historicamente, a matemática precisa ter uma ontologia substantiva. Então, quando as coisas da matemática têm de ser, de algum modo, reificadas. Então, quando eu pensar em 3, eu tenho de alguma maneira pensar 3 troços. Claro que isso não é uma demonstração matemática, mas é um conforto ontológico. Eu penso 3, eu estou vendo 3 coisas. Aí, de repente, como é que o Frege disse? Aí chegam os algebristas e começa a fazer menos vezes menos 3, dá mais 9. Que mágica é essa? Que eu pego 2 quantidades absurdas e surge do nada, surge algo. Percebeu? É um diálogo que você não consegue compreender hoje. Mas quem estava fazendo isso eram os professores que estavam dando aula
aos grandes. Essa discussão não é de, não, os analfabetos, são os grandes que estão discutindo. Entende? Sabe quem entrou? Por exemplo, vocês vão adorar ouvir isso aí, né? Pessoal de filosofia. Eu sei até onde é que esse artigo está nas obras completas de Kant. As obras completas de Kant, esse artigo que eu vou falar, da academia, claro, né? É sobre a metafísica das quantidades negativas. Kant entrou nessa discussão. Que ele vai discutir, ele faz até menção a um Eric Kästner, não, isso é outro, um cara que fez, isso é outra história, não preciso falar nisso. Então Kant está lá, é a metafísica das quantidades negativas, eu não esqueço o local, sabe por quê? Porque junto desse artigo, na coleção completa, está um famoso artigo de Kant, que eu não consigo entender como é que o alemão tem uma palavra tão horrorosa para dizer algo tão sublime. É o artigo das Erhaben. E eu discutia lá nos alemães, mas como é que você não acha essa palavra das Erhaben? Vocês não acham esse sentimento, não? É como se eu quisesse dizer aos alemães, eu dizia, na língua portuguesa, a palavra de sublime é sublime. Você fala e você se eleva com a palavra, mas das Erhaben. Você não acha, não, professor? Eu acho que parece um doce em português. Qual é? Sublime, parece um doce. Parece um doce. Mas é. E o alemão ficava irritado comigo. Errado, né? Uma peça de automóvel. Tá ótimo, pronto. Eu estava querendo dizer isso a eles. Então eu sei esse artigo de Kant porque é junto dele, sobre a metafísica das quantidades negativas. Percebe? Sim, mas o meu maior objetivo com essa palestra seria convidar algum amigo meu, algum aluno meu, né, para ser um parceiro do artigo. Agora eu não vou, por favor, demorar 5 anos, né? Perguntas, comentários? Já que você concorda que a escolha é péssima, o que eu achei curioso é que os tradutores quisessem consertar a obra traduzida. Porque praticamente em quase todos os livros todos concordavam que era uma péssima opção a palavra original. O autor quis usar para poder falar daquilo. E resolveu trocar por outra que eles acharam que era melhor, que é o que ele queria ter escrito, mas não escreveu. Mas não pode, então. Isso são todos maus tradutores, então. O bom tradutor deveria transportar também o paradoxo, deveria transportar também as más escolhas, de alguma maneira. É um princípio da Eu tradução. estava olhando aqui agora, na internet, só em italiano que resolveram fazer isso, traduzindo para significado. Mas em francês escolheram denotação. O Church também escolheu denotation, o Montague mais tarde, né? E curiosamente, parece que ninguém gosta da opção que o autor original fez, isso é muito estranho, porque hoje a gente classificaria isso, essa pessoa que trocou a palavra, como um mau tradutor. Tem que deixar mesmo. Tem que deixar e alertar, olha, esse é estranho, mas já é estranho no original. Já é estranho no original. Agora que eu achei curioso, só quando você fala assim, quando a gente volta atrás na obra, a gente vê que ele já está usando essa palavra. Mas será que é a mesma palavra mesmo? Porque depois que ele introduz aquela coisa esquisita do zino, e coloca as duas coisas juntas, e escolhe não usar Betzaichen, escolhe não usar denotação, que ele já era conhecido na época da linguística, e ele usa Zeichen, que é o signo, o sinal da linguística, da pessoa já era conhecido essas coisas, ele já podia estar, né? E ele escolheu, talvez agora, pensando no que você disse, para manter a uniformidade que ele já havia usado antes, embora esse talvez tivesse sido um momento em que ele deveria mudar, porque ele produziu um outro, naquela tríade, um outro termo, e a coisa mais razoável a fazer é negar o que ele tem feito antes, mas agora eu vou colocar um termo certo nesse lugar, para diferenciar, colocar denotação, vou colocar Zeichen, que tem a ver com Zeichen, mas escolheu não fazer isso. Talvez tentando, agora eu estou vendo isso, ser fiel a si próprio. Né? Você disse, usando essa palavra, esquisito, entendeu? Mas eu não consigo ver por que não poderia
que poderia usar denotação. Ele está com medo, o John Stuart Mill já usava isso, né? Já é contemporâneo dele. Tanto é que ele meteu o pau em John Stuart. Mas já usava. Agora, não sei, será que é porque ele já estava associado demais isso àquela outra abordagem que havia conotação e ele queria abandonar a conotação e trabalhar com outra coisa? Porque, em princípio, parece que o significado que ele escolhe para aquele termo que ele chama de Bedoito entende ao que o Mill teria chamado de denotation. Mas ele parece que, de propósito, escolheu não usar essa palavra, que também estava disponível na época. Eu não sei porquê. Eu acho estranho. Eu não tenho evidência para ele espontaneamente, essa decisão dele, isso não tenho. Né? Até onde eu pude olhar. Agora, um erro da literatura, né, um breve comentário aqui, de achar que, a partir do momento que Frege, ele chama o uso técnico de Bedeuten por Frege. O uso técnico seria a partir do artigo. E não é. Não existe esse uso técnico. Ele já vinha com esse uso. Eu teria pensado assim, porque nasceu um outro Bedoito, que não era aquele anterior, porque ele estava naquela slide que não era o Bedoito. Se não me engano, foi o Simons, né, que eu citei. Na pesquisa dele, ele foi nos fundamentos olhar e viu que Frege chamava o Bedeuten, vários dos usos de Frege nos fundamentos do Bedeuten, né, aparece como o Bedeuten do sinal sendo a referência. Mas sem o intermediário, sem o Zino. Sem o Zino. Na hora que o Zino apareceu, a impressão que eu tenho é que esse cara já não era mais o mesmo, porque ele cumpriu outra função. E talvez tivesse sido melhor ter escolhido outra palavra, não adianta a gente pensar nisso agora, ele já fez a opção dele. Mas talvez esse novo Bedoiten em linha, eu sei, não merecesse mais ser dito que é o mesmo anterior, porque agora ele tem uma outra função numa tríade que antes não existia. Estava faltando o Zino. Agora ele tem uma função ligeiramente diferente. Agora ele tem talvez esse significado técnico que o pessoal disse. Mas veja, professor, mas não tem dúvida que Frege está falando a partir do sentido, no sentido de referência, o Bedeuten é a referência. Não há dúvida sobre o que está na cabeça dele, o que é que ele está intencionando. Além do sinal, além da coisa, por ele, aí eu não sei a palavra agora, que é denotada, qual é em alemão, qual é a palavra? Que eu estou chamando Bedeuten do sinal, então ele tem a palavra e a coisa, que eu vou chamar de Bedeuten, o que ele quer que o Bedeuten seja, está claro. A pergunta é, por que essa escolha de Bedeuten? A minha proposta de resposta, agora eu preciso, a evidência, eu preciso escrever. É que ele já vinha fazendo. Agora, só mais uma coisa, aquele trabalho, que eu preciso rever o trabalho do Rufino, porque ele é importante, se aquilo é um peso enorme, se o Grau tem de olhar de novo os argumentos de Rufino. Porque qual é a tese? Frege daquele artigo só queria uma coisa, que a referência das sentenças seja verdadeira ou falsa, que é para ele fazer conta, etc, etc, etc. Aí é a tese do Rufino. O resto ele faz história para tornar isso plausível. E depois ele lança a ideia de que o resto do artigo é para não ficar tão, aí a minha maneira de dizer, para Frege não ser tão grosseiro, que ele precisava disso para conta e fez isso. Aí ele resolveu fazer a obra-prima dele. Pô, essa é a tese do Rufino. E eu achei arretado aquilo, eu achei que está bem argumentado. E do ponto de vista histórico, ele demonstra historicamente, claro, com citação às fontes. Rufino não tem um perfil de ficar dentro de uma biblioteca com aquele negócio aqui para ver com a poeira, aquele negócio, né? O historiador mesmo faz esse trabalho. Mas ele usando essas fontes, ele mostra que tem. Frege estava com a obra toda pronta, quando viu um problema na demonstração, e teve de reescrever tudo. E essa alteração que Frege precisava é o que Rufino apronta. O que ele precisava é a referência é que seja verdadeiro ou falso, mas com argumentação histórica muito bem conduzida. Os bons filósofos analíticos, quando precisam, fazem
ótima história da filosofia e da matemática, mas só quando precisam. Mas diga aí, professor. Eu estava pensando em 2 pontos. Eu acho que a sua apresentação mostra também o quanto a gente tem uma espécie de prejuízo, né, com a língua alemã. Muitas vezes a gente é apresentado, especialmente quando é estudante de filosofia, que a língua alemã é uma língua ideal para se fazer filosofia, em certo sentido, porque para cada nuance de sentido é como se você tivesse uma palavra, né? Mas aí você mostrou um exemplo claro de uma certa ambiguidade intrínseca na língua. É muito difícil lidar com essa ambiguidade entre significado e referência no próprio uso cotidiano dela. Você pode ter vários outros exemplos também, né? Por exemplo, uma palavra muito importante na tradição da filosofia analítica, que é Satz. Você pode ter muitas traduções possíveis, e dependendo do contexto, ela pode ser sentença, ela pode ser uma frase, ela pode ser uma proposição, ela pode ser tomada como um princípio, como um teorema, um enunciado. Então você tem uma miríade, né? Uma polisemia muito grande, né? Que é exatamente o contrário daquilo que a gente esperaria no senso comum. Às vezes é melhor, no caso de palavras específicas, não traduzir, você simplesmente importar ela. Eu estou pensando na palavra self, por exemplo, que não tem nenhuma tradução boa para o português. Aí a gente usa simplesmente self. Às vezes não é melhor. Exatamente, essas são as decisões que os tradutores tomam. São as decisões que os tradutores tomam. Tem que fazer traduções e várias delas não são boas. Mas elas têm que ser esclarecidas, né? Com boas notas de rodapé, explicando a decisão que foi tomada. Né? Para mim, eu acho que o leitor... Diga não. Mas um outro comentário. Eu fico pensando até que ponto, para que o seu argumento encaixe, você precisaria de mais evidências. Né? Porque eu acho que a evidência, as 2 evidências que você havia apresentado da escola, criado no contexto da escola e também. Eu acho que a evidência mais forte da dissertação dele. Essa é forte, é boa. Talvez ela não seja suficiente, porque talvez você tenha várias outras tradições na matemática, certamente que ele entrou em contato com, podem usar também Bedói nesse sentido, né? Essa acepção que ele estava querendo. Claro que aponta para, mas não parece ser assim, bem longe de ser conclusiva, né? Eu fico perguntando quais outras evidências você poderia apresentar. Na realidade, eu preciso fortalecer essas evidências, porque na realidade o que é que eu fiz aqui? Eu não trouxe a análise, os estudos que eu fiz nesse livro. Porque quando eu mostro aqueles 2 trabalhos de Frege, eu o filio a um grupo de autores que estão trabalhando um determinado problema, que é a metafísica das quantidades negativas e imaginárias, cujo vocabulário é sempre, não necessariamente com a palavra Bedeutung, mas com frequência a palavra Bedeutung, onde para eu ter uma compreensão de um sinal, eu preciso da exibição ontológica. Daí a metafísica, ele chamava metafísica das quantidades negativas. Então o que é que eu preciso, né? Com o trabalho de Frege, ele entra nos temas dessa discussão. E eu tenho de dizer que essa discussão está naquele autor, etc. Eu tenho de fazer uma filiação mais direta de Frege. Esse é um ponto. O outro é o próprio uso daqueles autores. Eu tenho ali 27, eu tenho mais, onde lá fica claro mesmo. Isso eu procurei citações diretas onde apareça a palavra Bedeutung, no caso de alemão, significado no caso da língua francesa, e min no caso do inglês, certo? Eu tenho de ter essa evidência, aí sim é tranquila. Se eu pego um texto em inglês, que é onde veio o escarcéu dos tradutores, se eu tivesse aqui esse texto,
Eu não consigo entender o que é menos 3, eu estou falando inglês agora. Qual é o meaning de menos 3? Não existe. Como é que eu posso entender o menos 3 se não existe nada menor que 0? Então está claro que o meu uso de meaning aí é aquele uso do Frege. Quer dizer, o significado de um sinal é a referência. Que na realidade Frege é um matemático do século XVIII. Esse é um paradoxo terrível. Ele está fazendo uma matemática através da matemática logicista, em termos de conteúdo, é a mesma matemática formalista. Não perde-se nenhum teorema. Por exemplo, os construtivistas, os intuicionistas, perdem volumes expressivos de matemática. Agora, não entenda, o Frege ficou arengando com todos os grandes que estavam fazendo a matemática do século XX. Eu tenho um livro lá na minha sala do Herbert Mertens. Para infelicidade do Michael Dummett, né? Michael Dummett morreu infeliz. Ele acaba mais famoso sobre Frege, escreveu tudo sobre Frege, sabia Frege decorado, sei lá, há livros importantes. Aí descobriu que Frege tinha três linhas escritas, 3 papéis escritos, onde ele era meio reacionário politicamente. E o Dummett é exatamente aquele politicamente correto de carteirinha. Ele ficou pé da vida com o Frege. Mas Frege não era só reacionário politicamente, não. Quando eu estive na Alemanha, o Gottfried Gabriel me deu, ele tinha acabado de organizar sobre Frege bolou um sistema de eleições para a Alemanha. Nossa, é uma coisa complicadíssima. Frege tem meia dúzia de trabalhos nessa direção. Mas o que eu quero dizer é outra coisa. Mas Frege, em termos de matemática, ele era um matemático reacionário. Ele está no século XIX e todos os grandes do século XIX, e Frege é um dos grandes, estavam trabalhando para a matemática do século XX. Uma matemática com a matemática da frase de Hilbert, né? É uma matemática que é extensionalista. Quando eu estou trabalhando matrizes, para o matemático, matrizes são aquelas letras. Eu opero com os símbolos como se eles tivessem vida. Matemática extensionalista. Frege o tempo todinho exigindo o bidóito desses sinais. Então ele tem uma concepção de matemática antiga, é reacionária. Ele apontava para o século XVIII. Não sei se essa é a ideia do Wolfgang Kahl, quando ele entra numa tradição kantiana de matemática. Isso é um paradoxo de Frege, né? Fazendo a matemática lá da frente, por meio da lógica, mas lutando por uma ontologia de matemática antiga. Mas o bidóito dele reflete disso. Eu não posso fazer tem vários textos de Frege onde ele está brigando com os formalistas, exatamente que eu não posso criar, como é que ele diz, não posso criar símbolos, eu não posso trabalhar com símbolos se eu não sei o que é que eles significam, o que é que quer dizer significam, qual é o bidóito dele. Então essa é a ideia. Frege é um reacionário. Qual é o problema? Herbert Mertens é um livro mas que é um livro de certa maneira suspeito, porque para ele o grande maestro do século XX é Hilbert. Então é um livro em homenagem a Hilbert. Mais algum? Ruteni. Só uma coincidência, eu tinha conversado com o professor João Marcos a respeito do aplicativo da denotação do Petrobras, onde ele inclusive vai discordar de Frege justamente na distinção da proposição, que seria conhecimento de tráfego e que seria conhecimento acerca de.
E aí ele discorda da posição do Freire. A impressão que me passa é que ao ver uma tradução, no caso eu estou com uma em português, né? No final, ao final acaba, toda tradução, ela sempre vai acabar sendo interpretação. Ou seja, justamente o alcance, às vezes, que a palavra que o tradutor está se debruçando, no teu equivalente em português, ele tem que fazer escolhas. Ele, ao fazer escolhas, ele interpreta. E aí a gente está lendo a aula traduzida, fica com a interpretação e não necessariamente com a ideia que teve o autor original na sua língua original. Não, é só agradecer mesmo, né? Eu queria muito vir isso aí, né? Mas para ouvir o Marcos, né? O João, né? O Luiz Carlos, porque eu não sei como é que está essa discussão hoje, né? Eu queria ouvir algum feedback. Mas eu acho que eu vou, depois do seu convite assim, eu acho que eu vou retomar, ver isso aí, como é que está isso aí. Eu vou atrás do Tapening, ver se o nego foi atrás desses matemáticos aí. Porque eu acho que isso é uma pesquisa que já foi feita, no sentido que essas coisas estão lidas, anotadas, tudinho. E eu acho que falta pouco, é como você fala, essas evidências têm de ter é uma tese histórica, tem de ter evidências. Não é uma maluquice achar que é e não é. Tem que justificar. O argumento de Rufino é um belo exemplo de uma argumentação histórica. O Rufino é ótimo, eu sou fãzoca do Rufino. Se vocês têm a oportunidade de ver, pode dizer a ele, né? Tá aí, entendendo? Ele adora, tem uma história do Rufino, ele adora ouvir essa história. Eu vou contar aqui para vocês todos. Tem um alemão, né? O alemão é um dos maiores freudianos, então isso aí é inegável, né? Inegável duas coisas, eu estou falando bem e mal de Matthias Schoening. Tá entendendo? Que eu também não estou sendo original, não. Todos falam bem e mal de Matthias Schoening. Bem porque ele é um escritor de mão cheia quando fala sobre filosofia da matemática. É um livro que tem na minha sala, Mathematics Today, se não me engano. De vez em quando vai um aluno e lê lá. Mas a aula do Matthias Schoening é horrorosa, é um dos piores expositores que eu já vi na minha vida. Percebe? Aí eu, como sou um fã de Frege assim, Matthias Schoening veio para Paraíba. Aí eu levo o maior trabalho, 2 vezes por semana, sair daqui para Paraíba, levar uns 5, 6 estudantes para assistir a aula do Matthias Schoening. Uma aula, eu acho que nem ele entendia, eu que estudava Frege também não compreendia. Agora, o problema da aula todinha, isso uma vez eu contei, que é uma história de Rufino. Rufino escreveu um ótimo artigo, mandou para uma revista, Matthias Schoening fez a revisão tudinho e devolveu, dizendo que não ia publicar por isso e isso. Aí Rufino achou as críticas maravilhosas, consertou tudinho, e depois de consertar, ele veio mandar para a revista do outro, mandou para uma revista melhor, que foi a Mind, e foi aceito. Tá entendendo? E Matthias Schoening não perdoa isso até hoje. Está entendendo? E esse curso da Paraíba foi o tempo todinho Matthias Schoening a dizer, isso aqui Rufino não entende. Ele pensa que é isso aqui, mas não é isso aqui, é isso aqui. Aí estou eu lá com nossos amigos, eu que poderia ser o único candidato a entender aquilo, eu não estava entendendo. Mas a gente ia assistir o curso de Matthias Schoening. Aí de novo ele ia a mesma conversa de Rufino, e Rufino não entendia aquilo. Se vocês verem Rufino, lembra essa história aí? Só um comentário rapidinho. Acho que Pedro falou uma coisa que me fez ficar pensando aqui, quando estava falando de traduções do alemão, etc. Aí eu lembrei que eu estava criticando aqui que os tradutores todos fizeram um mau trabalho trocando a palavra original, mas algumas vezes eles são obrigados a fazer isso. Aí eu lembrei do provérbio em inglês, out of sight, out of mind, que quando traduzido para qualquer língua latina, fala de coração e deixa lá de mente. Dos olhos não veem, o coração não sente, ou dos olhos não veem, o coração é coração. Em alemão,
Zin. É o tal do Zin. Ele aparece no lugar do mind, do coração. E a única alternativa nesse caso em alemão. Ainda é um problema que uma nota de rodapé. Isso revela muita coisa, né? Não, tradução é ruim. Ok, muito obrigado, professor. Obrigado, digo eu, a paciência de vocês A gente volta amanhã, 1h, que eu preciso tomar. Vai palestrar também? Mas obrigado aí, professor, pelo convite. Valeu mesmo. Tomar um, achei mal você. Tá bom. Boa noite. De quem é esse? Sexta-feira não vai ter aula, no caso, não, né? Não, vai estar todo mundo aqui. Certo.